Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde. Hoje queremos falar um pouquinho nesse comentário inicial do Boa Tarde, Cidadão, que está no ar, sobre o modus operandi, o modus fazendi da política partidária no nosso Brasil. Nós observamos a cada dia, a cada nova etapa da Operação Lava Jato, que os tentáculos perpassam várias áreas do poder na nossa nação brasileira. Vários partidos, que já se perde as contas de quantos partidos estão envolvidos, não somente o partido da Presidência da República, como também nós observamos que esses tentáculos da corrupção, nesse caso específico da Operação Lava Jato, que investiga os escândalos de corrupção na Petrobras, eles ultrapassam os governos de Dilma, de Lula, chegam a Fernando Henrique e, se investigarem mais, talvez isso chegue um pouco mais longe ainda. Infelizmente é isso que a gente observa, mas a gente para e pensa como são malvados os políticos comprando o voto do povo, como são oportunistas os empresários financiando campanha de políticos que usam esse dinheiro para comprar o voto do povo. Mas a gente para e pensa, se alguém está comprando voto é porque alguém está vendendo. E a responsabilidade do povo? O povo está, na verdade, compactuando com tudo isso? Quem compra, vende, troca, negocia o seu voto por diversas situações, por diversas circunstâncias, por diversos favores, na verdade, tem a sua parcela de culpa em tudo isso? Ou apenas é uma vítima? Ou está pagando o pato com todos juntos diante de tudo que está acontecendo? Vem aí mais uma série de eleições no nosso Brasil, onde vamos escolher vereadores, prefeitos em todo o Brasil, que serão base para as próximas eleições. É importante que a gente tenha cuidado com quem a gente escolhe, em quem a gente vota, porque o voto é como uma procuração, é uma autorização que você dá àquele político para ele tomar decisões em seu nome. O que ele vai fazer depois, de bom ou de ruim, ele vai ter o seu ok, a sua aprovação. Daí a importância de escolher bem, escolher com muito cuidado, sobretudo não negociando o seu voto. Essas operações mostram nada mais, nada menos, em alguns casos sim, pessoas que estão simplesmente enriquecendo, mas a grande maioria pagando conta de campanha, em parte contas de campanha que foram gastas com o que se gasta de material, de tanta coisa que se utiliza de fato na campanha, mas outros literalmente para dar dinheiro a prefeito, a vereador, a pessoas diretamente que pedem favores e dinheiro, seja lá para o que for, seja lá por que motivos sejam, para votar naquele político, naquele grupo político que recebe aquele favor. E como será que eles pagam isso depois? Está aí a resposta, mais uma vez, a cada dia aparecendo nessas investigações da Polícia Federal, né? Fica essa reflexão no ar, no nosso Boa Tarde, Cidadão, que já começou. Casa do Nordeste, a maior loja de produtos regionais do Nordeste. Mais de 20 tipos de castanhas torradas e caramelizadas, frutas nacionais importadas, desidratadas e glaciadas. Homem, tem até amêndoa, noz, pistache e macadâmia. Mais de 1000 marcas de cachaça de todo o Brasil, condimentos, temperos e pimentas. Além de doces e biscoitos regionais e até frutos do mar, homem. Casa do Nordeste, a maior loja de produtos regionais do Nordeste. Engenheiro Roberto Freire, 4873, Ponta Negra. Ligue 3345-2396. Verão Nordestão é promoção. Promoção é Nordestão. Sabonete Rexona 90 gramas, 98 centavos, leve 4, pague 3. Desinfetante Biosol, leve 500, pague 450 ml, 2,99. Lava-roupa Dixon, 2 quilos, 9,99. Creme dental Colgate triplação 90 gramas, 1,99, leve 4, pague 3. E todo dia tem promoção na seção de bebidas Nordestão. Verão Nordestão, alegria, qualidade e um show de prêmios pra você. E a saúde é logo ali, é daqui. O melhor atendimento tem farmácia popular, a maior variedade e até recarga de celular. É logo ali, Candelária. É logo
logo ali, Jiqui. É logo ali, Nova Parnaíba. Drogaria Saúde tem sempre um aperto de você. É logo ali, Satélite. Bairro Nordeste, Alegrim. Drogaria Saúde é logo ali e é daqui, da nossa terra. Há 20 anos cuidando da sua saúde. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde. Boa tarde, cidadão. Está de volta na Band Natal e no programa de hoje temos dois convidados. No primeiro bloco, vamos conversar com o delegado do Ministério do Desenvolvimento Agrário, já está aqui conosco, o delegado federal, Caramuru Paiva. É o primeiro convidado de hoje, falando sobre as ações do Ministério do Desenvolvimento Agrário aqui no Rio Grande do Norte, em parceria também com algumas secretarias estaduais. Também conosco, tomou posse ontem como a nova defensora pública geral do estado do Rio Grande do Norte, a Renata Alves Maia, também convidada do nosso programa Boa Tarde, Cidadão. E conosco vai falar a respeito das suas metas à frente da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte. Primeiro convidado de hoje, Caramuru Paiva, delegado federal do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Seja bem-vindo ao Boa Tarde, Cidadão. Obrigado, Robson. Fico grato pela oportunidade da gente conversar sobre agricultura familiar, sobre essa atividade tão importante para o Rio Grande do Norte e, sobretudo, para a dinamização econômica do interior do nosso estado, né? Então, é um segmento que se caracteriza principalmente pela produção de alimentos, né? Segundo o Censo Agropecuário, a agricultura familiar responde por 70% dos alimentos que a população brasileira consome e, ao mesmo tempo, gera ocupação e renda, garantindo que se evite o êxodo e que os homens e mulheres do interior do nosso estado migrem para os grandes centros e se somem a gerar outros problemas sociais quando acontece o êxodo rural. Pergunto ao delegado federal do Ministério do Desenvolvimento Agrário, quais são as ações do Ministério que são desenvolvidas aqui no estado do Rio Grande do Norte? Pois bem, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, como eu disse, ele trata dessa agricultura de base familiar, que é aquela onde a família vive na área que produz e a propriedade tem em torno de 200 hectares, são chamados 4 modos fiscais. O Ministério tem um conjunto de ações que vai desde o acesso à terra, o INCRA está dentro do Ministério, o crédito fundiário, que é aquisição para complementar a propriedade rural, o apoio à produção com crédito, a assistência técnica para que o agricultor e a agricultora possam serem orientados sobre como produzir bem, orientação para que se produza alimentos saudáveis, a conversão para a agroecologia, tem um plano nacional de agroecologia, e finalmente o acesso ao mercado, tanto o mercado institucional, que é um mercado novo, as escolas, e agora mais recentemente, no ano passado, a presidenta Dilma sancionou que, da mesma forma, os órgãos federais, como hospitais e o Exército e as Forças Armadas como um todo, adquiram os produtos da agricultura familiar, como também um mercado comum, ou seja, a feira municipal, está se implantando diversas feiras de agricultura familiar ao longo dos municípios do Rio Grande do Norte. Então, vai desde a produção até, digamos, o consumidor, e isso gerando renda. É uma atividade onde inclusão social e inclusão produtiva é a mesma coisa. No momento que você dá a condição da família produzir, gerar seu alimento e seu excedente para ter renda, você está oportunizando exatamente a cidadania. Caramuru, quando nós pensamos na forma de apoio do Ministério do Desenvolvimento Agrário aos pequenos produtores nas cidades, por exemplo, nós sabemos que há uma dificuldade em produzir e muitas vezes quando se consegue produzir não se tem muito, em alguns momentos, para quem vender. De que maneira o Ministério apoia ações nesse sentido? Então, primeiro, em relação ao crédito, eu peguei dados do Banco do Nordeste, a agência aqui do Rio Grande do Norte, a superintendência, e deu conta que no ano passado foi ofertado crédito num volume maior do que 2014, 124 milhões. Esse recurso dá a condição de capitalizar o produtor para que ele acesse as ferramentas, o sistema de irrigação, as condições para a produção. Depois de produzir, durante a produção, precisa de assistência técnica. O Ministério atende 11 mil famílias através de chamadas públicas. E, finalmente, chega a hora de comercializar, o que você relatou.
E tem dois caminhos. O mais tradicional é tentar entrar no mercado, seja no consumidor direto, através das feiras da agricultura familiar, que chamamos assim, onde, por exemplo, aqui no Agreste Litoral Sul, vão ser implantados, através de parceria, o governo federal entrando com recurso e em convênio com a Emater, atender 24 municípios. Um outro mercado novo e muito interessante, com potencial incrível, é o mercado institucional, onde, por força de lei, agora as prefeituras, o governo do estado e as estruturas federais têm a obrigação de comprar 30% do que consome direto da agricultura familiar. Isso significa, se pegar o programa da alimentação escolar no Rio Grande do Norte, algo de 70 milhões em potencial de consumo. E a distribuição de renda também, né? Sim, claro. Distribuição de renda. Porque muitas vezes você tem situações onde uma, duas ou até três empresas acabam fornecendo para um estado inteiro, comprando até produtos de fora do próprio estado, que caracteriza até, não que seja ilegal, mas na prática a evasão de divisas do estado quando você tem empresas comprando produtos de fora, né, quando podia aquecer a economia local. A verdade, dinamiza a economia local, aonde nós temos acompanhado e apoiado com orientação, com suporte para a implantação dos sistemas de serviço de inspeção municipal às prefeituras, o resultado é incrível. Eu tive outro dia em Pau dos Ferros, que começou a adquirir para a alimentação escolar, e segundo a secretária do LEC, a alimentação vindo da agricultura do município, além de deixar renda no município, ela tem um preço mais interessante, a qualidade é muito melhor e a autoestima. De repente o garoto, a menina está consumindo na escola o produto mel que seu pai produz. Isso você dinamiza de outra forma a economia local. Uma outra questão que as pessoas têm se perguntado, sobretudo nesse período de dificuldades enfrentadas por causa da seca, né, uma das maiores dos últimos 80 anos que o estado do Rio Grande do Norte tem enfrentado, muitos acabaram adquirindo crédito e assumiram dívidas e não conseguiram pagar junto aos bancos porque tiveram perda das suas lavouras, das suas plantações ou dos seus investimentos nessa área agrária, nessa área rural. Existe alguma participação do Ministério do Desenvolvimento Agrário para a renegociação dessas dívidas ou até o perdão dessas dívidas junto a esses produtores rurais que passam por esses infortúnios? Sim, de fato o semiárido ele é muito diversificado. A quem pegou e teve condições de produzir, eu acompanhei, por exemplo, aqui em Saramirim, lá no assentamento Santa Águida, Cícero e Sandra, pegaram um investimento, estruturaram um sistema de irrigação, estão produzindo agroecologicamente hortaliças e frutas e estão melhorando o padrão de vida. A última vez que estive lá, o garoto de 14 anos estava para entrar no IFRN, eles estavam trocando uma moto por uma caminhonete, estava estruturando e produzindo alimentos saudáveis para comercializar no próprio município de Saramirim. Mas existem os casos onde a seca, uma sequência de 5 anos, e se não fosse esse conjunto de ações que dá suporte ao homem e à mulher do campo, realmente nós estávamos numa situação muito crítica. Como em outros tempos, havia o êxodo, havia os saques, tem um suporte de tecnologias sociais, como as cisternas, como as barragens sucessivas, barragens subterrâneas, mas chega o fato de que, ao contrair o financiamento e não ter condição de pagar, vem o momento de pagar o financiamento e aí o governo precisa se posicionar e se posicionou. Agora, no dia 31 de dezembro, a presidenta Dilma sancionou a medida provisória 707, que prorroga o prazo de renegociação, ia se esgotar no ano passado, prorrogou até dezembro de 2016. Portanto, aquele agricultor, aquela agricultora que contraiu o seu financiamento estava vencido, agora tem um prazo elastecido, até junho tem que demonstrar o interesse em renegociar e até dezembro é o prazo para fazer renegociação e podendo pagar com até, dependendo da condição, rebate de 85% da dívida do valor do montante financiado. Muito bem, estamos neste primeiro bloco do Boa Tarde Cidadão, na Banda Natal, conversando com o Caramuru Paiva, que é delegado federal do Ministério do Desenvolvimento Agrário no Rio Grande do Norte. Daqui a pouco vamos entrevistar a Renata Alves Maia, que é a nova defensora pública do estado do Rio Grande do Norte. Você pode participar e construir conosco, mandando a sua pergunta. Já está chegando pergunta aqui, estou recebendo informação pela
produção no 999827916 por mensagem de texto ou também pelo WhatsApp. Vamos à pergunta do telespectador que gostaria de interagir com a gente aqui no Boa Tarde Cidadão. A primeira pergunta é do Olavo Gugel de Lagoa Nova, aqui em Natal. Como funciona a distribuição de mudas e sementes pelas secretarias de agronomia em cada estado? Veja, tem um programa inovador do governo federal e esse tema das sementes é muito importante para a autonomia, para produzir uma agricultura sustentável, é ter sementes adequadas à realidade climática. Então tem um programa de aquisição de sementes do Ministério que está sendo firmado um convênio com o governo do estado do Rio Grande do Norte, tanto através da Emater quanto da Emparne, que vai estimular a implantação de bancos de sementes nas diferentes regiões do estado para possibilitar o acesso fácil. Esse trabalho é um repasse federal que o estado faz execução tanto de sementes de grãos para a produção de alimentos, como também tem um projeto recente de palma, um investimento da ordem de R$2.200.000 que foi conveniado do governo federal através do Ministério do Desenvolvimento Agrário com a Emparne, que possibilita a produção de culturas resistentes à seca para garantir alimentos para os animais. Então, o ouvinte interessado se dirige à Emater ou à Emparne, ou também à sede do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que a gente vai dar as orientações que funciona aqui no Rio Grande do Norte, em Natal, ali na mesma estrutura onde funciona o INCRA. Delegado Caramuru Paiva, muito obrigado pela sua participação no Boa Tarde Cidadão, seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade. A agricultura familiar dialoga com uma dimensão importante do desenvolvimento do país, que é a produção de alimentos, e com um anseio que a sociedade hoje tem bastante, que é produzir alimentos saudáveis, alimentos agroecológicos. E nós temos um conjunto de políticas públicas hoje que dão suporte. Pela primeira vez nós tivemos no censo agropecuário um dado relevante que foi do êxodo ao contrário. Agora, de sair, as pessoas do sertão estão voltando para o campo. Isso é um dado importante que nós precisamos continuar avançando. Agradeço muito a oportunidade. Obrigado. Em breve você retorna aqui para a gente falar sobre produção de alimentos sem agrotóxicos e também não transgênicos, né? Tem muita coisa aí. Em breve a gente vai trocar uma ideia sobre isso aqui no Boa Tarde Cidadão. Tem duas ações interessantes nessa história. O Plano Nacional de Agroecologia, que está na segunda fase, e tem o Programa Nacional de Redução dos Efeitos dos Agrotóxicos, que está para ser lançado agora nesse primeiro semestre. Muito bem, cenas do próximo capítulo. Obrigado. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, vamos conversar com a Defensora Pública Geral do Estado do Rio Grande do Norte, Renata Alves Maia. Até já.